No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o nosso caro e respeitado companheiro, amigo e mentor, Antônio Marques de Souza, faleceu aos 76 anos, em sua querida cidade natal, Vila Guanabara, no interior de Santa Catarina. Nascido no pequeno bairro de Palmeiras, Antônio foi o filho mais novo de uma família humilde composta por 5 irmãos, entre eles, seu velho e carino irmão José, que veio a falecer em 1998. Antônio cresceu rodeado de natureza, amizade e respeito pela vida simples. Era um menino doce, atencioso com sua mãe, Dona Maria, que lhe ensinou a valorizar o trabalho e a educação. Desde pequeno, Antônio era fascinado com a floresta vizinha, onde aprendeu a respeitar e proteger a vida selvagem. Como adolescente, Antônio descobriu seu verdadeiro amor, a literatura. Seus primeiros poemas foram escritos na margem do pequeno riacho que banhava o quintal da sua casa. Sua mãe, Kim_Start Assista, acreditava que ele tinha um verdadeiro dom para escrever, sempre o encorajou a seguir seu sonho. Isso levou a ingressar em uma carreira de professor de literatura e, posteriormente, escritor. Antônio estudou na Universidade Federal da Santa Catarina e se formou em letras. Ele também foi professor por mais de 40 anos e seu legado é enorme. Suas alunos _Start Assista lembram-se de um professor carinhoso, dedicado e exigente que inspirava respeito e admiração. Além disso, ele criou uma escola de escritores em Vila Guanabara, treinando jovens escritores e incentivando a literatura local. Antônio foi um homem de letras que dedicou sua vida à proteção ambiental. Ele fundou a Associação Florestal da Vila Guanabara em 1980 e, com o tempo, ele se tornou uma voz respeitada na defesa do meio ambiente local. Seu legado de proteção ambiental continua hoje, mesmo com sua ausência física. No entanto, a vida de Antônio não foi sem dor e sofrimento. Em 2017, perdeu seu único filho, Pedro, em um acidente de carro que marcou profundamente toda a família. Mas, mesmo com o luto, Antônio continuou lutando pela conservação ambiental e ensinando seus alunos. Antônio era conhecido por sua paixão pela fotografia de natureza e pelo restauro de velhos objetos. Seu estúdio de fotografia era um lugar especial para ele, onde ele compartilhava seu amor pela natureza com a comunidade local. Além disso, Antônio também tinha uma coleção. Hoje despediu-se de nós, aos 85 anos, Dona Maria de Lourdes Ferreira. A 7ª filha do casal Sebastião Ferreira e Maria da Luz, nascida na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, a vida dela teve início numa casa humilde, onde aprendeu desde cedo o valor da paciência, do trabalho e da solidariedade. A moça chamada Lourdes cresceu entre as serras mineiras, onde o sol fazia seu ciclo diário e a natureza ensinava os segredos de sua cura. Com a morte precoce do pai e a falta de condições para estudar, Dona Lourdes aprendeu a ler e escrever graças às mãos amigas que a abraçaram em sua infância. Ela foi uma professora primária consagrada, cujo nome é lembrado com veneração pelos alunos que tiveram o privilégio de estar sob seu olhar carinhoso e exigente. Em 2010, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 40 anos de dedicação à educação pública mineira. Seus alunos eram seus filhos e ela uma mãe protetora da sabedoria e da liberdade. No telejornal da Globo, a notícia da sua morte chamou a atenção de todos, que lembraram o carinho com que ensinava, a sonrisa contagiante, o cuidado com os detalhes e o amor pela escrita. A vida dela foi marcada por uma tragédia em 1975, quando seu marido, um mineiro respeitado, falecera em um acidente de ônibus que ainda assim lhe rendeu reconhecimento póstumo. Com o desaparecimento dele, ela assumiu a responsabilidade da casa e dos filhos sozinha,
sem quebrar o olhar e preservando a saúde mental em um período difícil. Dona Lourdes foi também uma apaixonada por bordados em croquet, técnica que aprenderá com as avós e passará para suas filhas e netas. No momento da morte, ela deixou ao menos 20 belos tapetes crocodilados, como um testamento da artística habilidade de suas mãos. Em sua casa, cheiros de ervas secas e goiabada ficaram presentes para sempre. A vida dela foi marcada pela música e por poemas escritos em momentos difíceis, que testemunham a força de espírito de uma mulher capaz de transformar sofrimentos em obras-primas poéticas. Ela faleceu na sua cama, rodeada de fotografias dos amados e um violão que tocará inúmeras vezes. No final, ela segurou a mão de uma das netas e fez uma última promessa: continuar ensinando mesmo no outro mundo. Nós, seus filhos, nossas filhas, nossos netos, vizinhos, amigos e alunos, agradecemos a vida de Dona Maria de Lourdes Ferreira, que nos ensinou a importância do respeito e da solidariedade. Aos 85 anos, ela se despede de nós, mas sua lembrança viva permanecerá sempre presente na memória dos caros que conheceu e amou. Ela foi enterrada com seus bordados em um cofre especial, junto a uma cópia do seu último poema, A Vida é um Caminho, mas cada passo conta. E assim, ela zumbi para sempre, como o som da chuva batendo no telhado de zinco na casa onde nasceu. No meio do verde do Rio de Janeiro, onde as montanhas parecem abraçar o mar, surgiu uma voz que cantou o amor e o sofrimento numa linguagem única: Benito de Paula. Crescendo nos arrabaldes da cidade maravilhosa, ele absorveu a essência do samba, mesclada com as vibrações exóticas dos boleros que fizeram vibrar os corações das mães e avós dele. A música era o berço em que descansava seu sonho, aquele desejo inatacto de transformar a vida com a força do canto e do piano. Aos poucos, ele aprendeu a sintonia entre as cordas da mente e as teclas do instrumento, como se a alma dos olhos fosse transportada para as mãos. E o amor, sempre o amor, foi o leito sobre que sua criatividade cresceu. Ao tocar, ele via o mar agitado e o sol nascendo em um horizonte tão longínquo quanto a esperança de quem canta. Ao cantar, ele percorreu caminhos infinitos, onde as palavras se transformam em gêneros, em emoções, em sonhos. Mas o caminho não foi fácil, e ele teve que lutar contra as correntes do destino. A vida lhe ofereceu muitas dificuldades, como o maragato que se esforça para subir a encosta mais alta, perda de amigos, problemas financeiros, momentos de solitária e desespero. Mas o piano foi seu redentor, seu salvador, uma espécie de altar sagrado onde ele poderia encontrar refúgio e consolo. E com a música, ele conseguiu unir as almas de muitos brasileiros em um coro que cantava o amor, o sofrimento, a esperança. Suas composições se transformaram em hinos da vida, em poesias que vibram ao som do samba romântico. Eles se tornaram parte da alma da gente, parte do tecido cultural brasileiro. Benito de Paula foi mais do que um músico. Ele foi um pintor que desenhara com as cores do coração, uma espécie de escultor que criará personagens marcantes através da música. Ele dançou na rua, cantou em salões, tocou no piano até os dedos ficarem macios e roxos. E a vida continuava, enquanto ele se esbarrava nas notas mais altas, como se o céu tivesse aberto as suas mãos para abraçar seu som. E hoje, quando ouço uma de suas músicas, me lembro de um homem que sonhou com a música e conseguiu transformar esse sonho em vida. Ele foi um guia no caminho do amor, da solidão à união, mostrando-nos que a vida é uma composição infinita de notas e corações. E para sempre, ele estará cantando na alma da gente, aquele samba romântico que nos faz vibrar até os mais profundos cantares do coração. Benito de Paula nasceu entre as serras da Serra da Mantiqueira, na cidade de Nova Friburgo. Daquele pequeno ninho embutido no meio do verde, surgiu o sonho de um menino que se envolveria com a música como uma floresta com o mar. A casa onde nasceu era uma mistura de sons e olhares que dançavam junto com a vida. A música havia entrado nela desde sempre, como o sol que brilha no céu da manhã. A família de Paula vivia em um mundo de melodias, onde a magia do piano se fazia presente com tanta força que as notas pareciam ser uma espécie de orixá que animava a casa. O menino Benito, com olhos azuis e cabelos morenos, era fascinado pela beleza da música que rodeava-o. A vida nos subúrbios cariocas é intensa, vibrante, cheia de cores e sons. E ele, desde criança, sentiu tudo isso em seu peito.
Com uma mãe que cantava ao lavar roupa no pátio, com irmãos e primos que dançavam ao som da bossa nova, Benito vivia submerso no mar de harmonias. Ele aprendeu a tocar piano desde pequeno. Era uma brincadeira, mas também um ritual. O menino sentava-se no banco de madeira e tocava as teclas com tanta paixão que seus dedos pareciam ser pênsuras do sol. A casa, sempre cheia de risadas e cantigas, vibrava mais ainda quando ouvia suas primeiras improvisações. Benito era uma criança sonhadora. Enquanto os outros brincavam de fora, ele preferia ficar dentro, sentado em frente ao piano e transformando seus sentimentos em sons. Era como se a música fosse o coração da casa, que latia com tanta paixão pela vida. Naqueles anos, o Rio era um cálice cheio de melodias. A bossa nova dançava nas ruas e os samba-enredos desfilavam pelo coração das pessoas. E Benito, que já havia aprendido a tocar piano com tanta facilidade, percebeu que a música era muito mais do que uma arte para ele. Era um meio de expressão, uma linguagem que falava através dos dedos e da alma. A vida em Nova Friburgo era marcada por festas e ritmos. A cada fim de semana, as ruas despertavam com a música e os cantos. E Benito, sempre presente naqueles momentos, aprendia mais um pouco a cada vez. A música era um rio que corria através dele, uma força que o movia e levava até lugares incríveis. E a paixão pelo piano continuou crescendo. Era como se ele estivesse em sínese com o instrumento, como se a mãe tivesse dado à luz algo mais do que um menino. Eles eram dois, ele e o piano, uma espécie de dupla inseparável. E assim, Benito de Paula cresceu amadurecendo junto com a música, como as árvores da mantiqueira crescem com a chuva e o sol. A vida continuou em seus olhos azuis, em suas notas vibrantes, em seu coração que latia mais forte cada vez que tocava piano. E a partir de então, a história de um menino que sonhou com música tornou-se uma lenda brasileira, um testemunho da paixão pela vida e do amor por uma arte que move o coração do país. Na juventude, Benito de Paula andou saindo do canto, desafiadoramente, das ondas do mar brasileiro. As suas costas eram traços sinuosos de um mapa antigo, contornados pelas incessantes ondas da vida, marcadas por chamas ardentes e por tempestades que passaram em suas vidas, mas também iluminadas pelo sol das tardes de São Paulo. Ele sonhava com o estrelado céu da vida artística, um céu que muitos sonham, mas que poucos conseguem alcançar. E a dificuldade era inegável, as marés das tentações e dos desafios, as correntes fortes do medo, as tempestades da insatisfação, as ondas altas da adversidade. Mas Benito nunca deu a costas à sua vela. Seus braços combatiam com vigor, seu coração palpitava de vontade e sua mente era determinada. E ele andava por aquelas ruas sombreadas, percorrendo os tetos escuros dos bares pequeninos, as paredes rachadas das casas de espetáculo. Aqueles locais eram como salões secretos, cavidades escurecidas onde o mundo exterior se desvanecia e o mundo interno se acendia. Era ali que Benito encontrou sua identidade como músico, aquilo que lhe pertencia de coração e alma. Naquele tempo, ele começou a compor suas primeiras canções autorais, um misto de sons e palavras que surgiam do interior de seu espírito. As letras eram poesia, o canto era oração, as músicas eram vidas. E elas chamaram a atenção dos colegas da profissão, aqueles irmãos de corações abertos e mãos unidas pelo amor pela arte. E assim, Benito de Paula tornou-se um artista respeitado por sua autenticidade, por seu caráter firme como o aço dos tempos antigos, por sua capacidade de emocionar o público. A cada nota tocada, a cada palavra cantada, ele dava vida às suas canções, despertando sonhos e esperanças nos ouvintes. Eles sentiam que ele falava em nome deles, que ele era seu coração batendo na boca da música. E assim, Benito de Paula se consagrava cada vez mais no céu das estrelas da música brasileira. Ele andou saindo do mar, deixando-o atrás, mas levando consigo a essência do mar, sua força e poder, seu calor e sua vida. E assim, ele se tornou uma espécie de símbolo do Brasil, de seu povo, de seus sonhos e esperanças, uma espécie de lenda que flutuava no ar, em ritmo de música, de coração aberto e mãos unidas. No meio do tumultuado Brasil dos anos 70, surgiu Benito de Paula, uma voz quebrada, mas que ressonava com força e sinceridade em cada nota. Ele era um mistério, um enigma encantador que desafiava as convenções e conquistou corações.
A vida dele era um poema vibrante, composto por ritmos e harmonias que se entrecruzavam com a dinâmica do país. Suas canções eram reflexões da alma brasileira, fragmentos de sonhos, ilusões e dificuldades cotidianas, transformados em versos poéticos e melodias captivadoras. Retalhos de Cetim, um álbum marcante de sua carreira, se transformou em um hino para muitos brasileiros. A música era uma reminiscência das raízes brasileiras, evocando a beleza e a tristeza da vida na região sertaneja. Essa obra-prima é como um retrato vivente do Brasil, vibrante, complexo e cheio de contraste. Charlie Brown se tornou outro emblema da sua carreira. A história de Charlie Brown, o garoto que sempre tenta sem sucesso pegar a bola de futebol, é um reflexo do sonho brasileiro de sucesso e felicidade. E Benito cantava com paixão pelaquele menino que nunca desiste, emocionando cada ouvinte com sua voz única. Ele se tornou uma figura icônica no cenário musical brasileiro, presente em programas de televisão e rádios, sempre caprichoso e fascinante. Sua presença era palpável, assim como a emoção que seus shows geravam. Eram momentos de fúria, de paixão e liberdade, onde o público dançava, cantava ao topo da voz e vivenciava o encanto do Brasil. Benito de Paula recebeu inúmeros prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, mas nunca se contentou com isso. Ele sempre permaneceu fiel a seu estilo singular, que misturava sofisticação e popularidade de maneira muito brasileira. Como o rio em chuva, a voz de Benito continuou brilhando. Seus discos seguintes, como Garotas da Candida e Lírio, comprovaram que ele era capaz de se reinventar a cada momento. Era uma força natural, um poeta que cantava as almas do Brasil, eternamente jovem e em busca de novos horizontes. Benito de Paula foi mais do que um artista. Foi um símbolo da resistência, da esperança e do amor pelo Brasil. Ele nos mostrou que é possível vencer as dificuldades, transformá-las em música e levantar a voz para celebrar a vida. E por isso, ele nunca será esquecido. Benito de Paula, o genial compositor que dançou com o som e teve seu legado profundamente enraizado na cultura brasileira, é uma figura que brilha como a estrela polar neste vasto território do nosso coração. Seu legado não se esgota em suas obras-primas, nem em sua vida conturbada, mas sim numa ligação eterna com o Brasil, onde o sol se deslumbre e a música vive em cada bato da alma. Crescido nas ruas do Rio, Benito foi